Boa tarde, hoje eu vou apresentar sobre a obra Relíquias da Casa Velha. É uma obra de Machado de Assis, foi publicada em 1906 pela editora Garnier, no Rio de Janeiro. E vou colocar agora em pauta os meus entendimentos sobre esta obra. E o que eu entendi foi basicamente que uma moradia, na grande maioria das vezes, ela possui suas relíquias, o que basicamente se refere às lembranças, histórias, críticas, diálogos, ou seja, memórias, sejam elas de tristeza ou felicidade. Agora eu vou estar destrinchando, na verdade, falando de forma bem minuciosa sobre cada capítulo, começando pelo primeiro, Pai contra Mãe, onde conta a história de um trabalhador que precisa de dinheiro para poder ficar com seu filho e inesperadamente encontra uma escrava grávida que estava em fuga. Segundo capítulo é Maria Cora, e conta a história do falso moralismo burguês. Primeiro, a protagonista não pode se casar com seu pretendente porque já é casada, ainda que só em papel. E depois ela rejeita porque não pode se aliar a quem matou seu marido. Então é importante a gente ver nesse capítulo, tratando de fatos como amor e infidelidade, apresentando uma história muito humana e realista. O terceiro capítulo se chama Marcha Fúnebre, e conta a história de um senhor que cobiça uma morte súbita na qual ele não sinta nada. Enquanto pensa por anos com esta morte, ele acaba falecendo demoradamente. No quarto capítulo, denominado Um Capitão de Voluntários, um senhor, aparentemente pacífico, alista-se nas forças armadas ao saber da traição da mulher e morre lutando. Capítulo 5. Suja-se gorda. É uma história de um réu condenado por 2 vezes na primeira. Ele acaba sendo dispensado e na segunda ele acaba sendo condenado. No sexto capítulo, que é chamado de Umas Férias, um garoto ele se alegra ao sair mais cedo da escola e sem saber que está indo ao funeral de seu pai. É uma história comovente que reflete o contraste de um possível dia feliz transformado num trauma. Sétimo capítulo é chamado Evolução, e ele é um capítulo que demonstra a necessidade do Brasil quando se trata de estrada de ferro, né? É um fato que leva mais para o lado político da realidade daquela época. Oitavo capítulo, Pílades e Orestes, conta a história de amigos inseparáveis que se apaixonam pela mesma mulher. E o último, que é o nono capítulo, denominado Anedota de Cabriolé, conta a história de irmãos que vão se casar e que têm vergonha ao saber do incesto, né? Que é um acontecimento muito frequente, levando apenas em consideração o incesto na atualidade.